Salve comunidade do Tricolor, tudo bem com vocês? Não tem como tá tão bem assim depois de ontem, né? A verdade é que o Fluminense fez um grande jogo, né? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, principalmente no segundo tempo, mas dois erros individuais custaram a nossa vitória nesse primeiro jogo das semifinais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre a partida de ontem diante do Corinthians. O Fluminense começou sendo Fluminense, né? Foi para cima e no primeiro lance, com 25 segundos, o Fagner fez o pênalti no Arias. O árbitro não deu, o árbitro de vídeo pediu para analisar e o árbitro voltou da análise e deu o pênalti muito bem cobrado pelo Ganso. O Fluminense abriu o placar ali. O Corinthians nesse momento tonteou, né? E nesse momento que tonteou, o Fluminense não aproveitou, né, as oportunidades que poderia ter criado, né? Até não criou muita coisa, mas o Fluminense não aproveitou. E o Corinthians é um time muito experiente. Se você for pegar o time do Corinthians, a zaga inteira tem mais de 30 anos, né? Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e o Fábio Santos. Aliás, Fábio Santos era para ter sido expulso ontem, né? Fez 3 faltas para cartão amarelo e levou um cartãozinho apenas na terceira falta para cartão amarelo, né? Mas feito esse parênteses, né? O Corinthians foi se recuperando, né, se reorganizando dentro de campo e levou algum perigo para o Fluminense. O Fluminense estava bem defensivamente e tal, então não era uma coisa que a qualquer momento o Corinthians ia fazer o gol. E aí, né, eu costumo dizer que até quando o Caio Paulista acerta, dá merda. Né? E aí ele domina uma bola, não tem o que fazer para frente, se tentasse ia perder a bola, ele toca para o Nonato. O Nonato recebe e imediatamente toca para o André. Se ele espera um segundo, se ele olha para o André direito, e veria que ele está aqui e o André fazendo esse movimento, só que ele toca a bola nas costas do André. O Yuri Alberto pega e aí tem um erro, ao meu ver, de posicionamento defensivo. Né? O Yuri Alberto pega, parte para a área, o Nino vai recuando, o André se junta ao Nino e o Manuel também vem para próximo do André, deixando o corredor livre para o Renato Augusto. O Yuri Alberto fez um passe excepcional, o Renato é um grandíssimo jogador, né, e tocou na saída do Fábio, sem defesa, o Corinthians empatou o jogo. Nesse momento, o Corinthians cresceu. O Fluminense sentiu o gol, né, o Corinthians cresceu, foi para cima, criou ainda uma oportunidade ou outra, né, levou perigo ao gol do Fábio. E o Fluminense, aos poucos, da mesma maneira que o Corinthians, foi se recuperando. Né? E aí tem um lance, né, um cruzamento perfeito do Matheus Martins para a cabeçada do Cano e uma grande defesa do Cássio. Se o Cano tivesse cabeçado para o chão, no canto direito do Cássio, o Cássio não pegaria nunca aquela bola. Né? Mas pegou e o primeiro tempo terminou em 1-1, empatado em 1-1. Inicia o segundo tempo, o Fluminense vai para cima. O Fluminense com a mexida, entrou o Cris Silva e saiu o Caio Paulista. Me desculpem os dois, eu não tenho nada pessoal contra eles, mas trocou 0 por nada, porque é isso que a gente tem. Eu continuo dizendo que acho que o Diniz deveria testar o Marcos Pedro, né, que é um lateral de ofício, no time da base, né, no Sub-17 que ele jogava, ele foi muitíssimo bem, subiu para o Sub-20, foi bem, tá no Sub-23, fez um golaço outro dia contra o Botafogo, se eu não me engano, né, mas não tem uma chance no time de cima, enquanto isso a gente fica sem ter lateral esquerdo. Mas, ainda assim, o Cris Silva tocou errado para a área, é verdade, né, tocou na cabeça do Gil, só que o Gil errou mais ainda, cabeceou para o meio da área, ali estava o Arias, saco. Né? Logo no início do segundo tempo eu falei, pô, agora o Corinthians vai se perder um pouco ou vai sair com tudo, né? E nós vamos ter a chance de fazer o terceiro, o quarto, que tomaram o quinto gol. Não foi o que aconteceu, o Corinthians não foi com tudo para cima do Fluminense, se perdeu um pouquinho, mas as chances foram criadas. Né? O Cano entrou pela direita, chutou e o Cássio fez uma grande defesa no chão. Depois o Matheus Martins entrou também pela direita, chutou da rede pelo lado de fora e não podia cruzar para o Cano, porque ao meu ver o Cano estava impedido. Né? Se cruza, o Cano faz o gol, seria fatalmente anulado. Teve um outro chute do Matheus Martins, né, que a bola passou próximo ao travessão.
E teve a bola do Ganso, né? Um toque genial pro Cano, e o Cano não conseguiu dominar. O Fluminense teve chances de ampliar o marcador, e naquele momento o Corinthians não criava nada. Naquele momento o jogo era nosso, totalmente nosso, ganhando por 2-1, criando oportunidades, mas não convertendo. E aí vieram as mudanças, né? E a torcida, ela costuma falar assim: ah, o Diniz não sabe mexer. Gente, escolhe um, sorteia alguém do banco, bota em campo, o time vai piorar. O Fluminense tem 11, né? Tem jogadores ali que eventualmente entram bem, mas que não é uma regra, né? Depois das mexidas o time melhorar. Ah, então por que mexe? Mexe porque os jogadores cansam. A sequência de jogos, a gente já está indo para a reta final da temporada, os jogadores cansam, né? Então, entrar o Marrone vai piorar o time, entrar o Natan vai piorar o time, entrou o Martinelli e não conseguiu melhorar o time ficou... É mais ou menos a mesma coisa, que o Nonato foi muito mal ontem, né? Mas entra o Cris Silva, sai o Caio Paulista, é zero por nada, então não adianta, sabe? A gente não tem elenco, a gente gasta muito dinheiro com alguns jogadores, volto a dizer, sempre friso isso em quase todos os vídeos. O Fluminense gasta R$1 milhão por mês com o William Bigode e com o Felipe Melo. 1 milhão por mês. Isso dá para fazer muita coisa. Contando com o 13º, são 13 milhões por ano, né? Mas não tem dinheiro para comprar o Nonato. Né? Gasta 17 milhões com o Cris Silva e com 50% do Caio Paulista, mas não tem dinheiro para comprar o Nonato. Então, quem formou, e a gente sabe quem formou, né, Pavão? Esse elenco não entende absolutamente nada de futebol. Né? Oportunidade de mercado. Gente, oportunidade de mercado, você pode comprar um leite que vence amanhã, que vai estar baratinho. É mais ou menos o Felipe Melo. Né? Já venceu, já acabou. Né? Então a gente gasta muito dinheiro. Então toda vez que for mexer, a chance do time piorar é muito grande, porque nós temos um time, né, 11, os 11 que formam um bom time, mesmo sem termos bons laterais, mas formam um bom time. Na mão do Diniz esse time fica bom, né? Então houve as mexidas, né? Entraram jogadores, né, descansados, né, frescos, vamos dizer assim, e o time piorou um pouco. Ainda assim, o Corinthians não conseguia levar perigo ao Fluminense. E aí vem o segundo erro, o primeiro erro do Nonato, né? E vem o segundo erro. O Michel Araújo tinha acabado de entrar, já tinha errado 2 passes. Acho que ele sentiu uma insegurança depois dos 2 passos que ele tinha errado. E a bola, ele evita a bola sair pela linha de fundo e resolve dar um chutão. O que não é prática dos times do Diniz, mas que naquele momento se justificava, né? Só que sai um chutinho que para na intermediária do Fluminense, mas para o Corinthians. E aí sai a jogada, o passe para o Roger Guedes, que gira e chuta na saída do Fábio, também sem defesa para o Fábio, e empata o jogo. Já estávamos nos acréscimos. A minha impressão com 2-1, e eu pensava isso aqui, era assim: poxa, 2-1 não é um grande resultado, né? Me faz lembrar muito Fluminense e São Paulo, quartas de final de 1986, quando ganhamos de 1-0 do São Paulo no Maracanã, ou do Washington, se não me engano, e fomos para o Morumbi e perdemos de 2-0 lá. Gols do Careca e do Silas ou do Miller, não me lembro. Um foi do Careca, foi um golaço, inclusive. Saí do Maracanã naquele dia, em 86, com a sensação de que era pouco, e o 2-1 ontem me dava a sensação que era pouco, mas muito pior é o 2-2. Então agora, no jogo de volta, o Fluminense vai ter que ser mais guerreiro do que nunca, tá? O Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, colocou um vídeo, né, que a chamada era: vamos ter que ser louco da cabeça no Itaquerão, e é isso mesmo. O Fluminense vai ter que ser louco da cabeça, o Fluminense vai ter que ser guerreiro demais, porque tudo lá conspira contra. Né? Muita pressão da torcida, a arbitragem se borra de medo, o time do Corinthians se inflama com a torcida, cantando, gritando. É um time experiente, tecnicamente é um pouco melhor que o Fluminense, tem 2 bons laterais, coisa que nós não temos. Então ficou muito difícil. Impossível? Não, não existe impossível para o Fluminense. Nunca existiu, mas depois de 2009, nunca mais vai existir um impossível para o Fluminense. Então aí para lá, jogar como jogar o Diniz Ball, né, o futebol que o técnico Fernando Diniz faz esse time jogar, e tentarmos sair de lá com a classificação. Não tem nada perdido, mas ficou muito difícil. A nossa torcida, que foi prejudicada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro e pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro,
poderia ter saído feliz com a vitória e saiu absolutamente decepcionada com o empate nos acréscimos. Mas estamos no jogo, estamos na briga e agora é focar no Palmeiras. Tá? Sábado, 19 horas, Maracanã, tinha um pouco mais de 20 mil ingressos vendidos. Eu acho que a torcida do Fluminense precisa comparecer em peso, porque se vencermos o Palmeiras, né, e eu não sei se o Palmeiras vai com o time titular, mas se vencermos o Palmeiras, a gente diminui para 5 pontos, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau.